tô aqui perto do notebook porque não tem saída para ele ouvir aqui no auditório, então eu tenho que ficar perto do notebook para ele me ouvir. E para quem não estava aqui ontem, a gente tem as redes que você pode usar Wi-Fi. Também tem um grupo no WhatsApp, quem quiser entrar. Tem os organizadores e os participantes. Eu sou um dos organizadores, Caraca, esqueci seu nome, cara. O Irã é um dos organizadores. A gente tem também o Genilson, que estava ali, mas agora ele sumiu. E a gente vai começar hoje com uma apresentação de IC, do Robert Araújo. Então, Robert, se você quiser começar, pode começar já. Tranquilo. Eu devo estar aparecendo aí na tela para todo mundo, porém não estou vendo ninguém, faz parte. Meu nome é Robert, bom dia a todo mundo. Eu sou estudante de Física da Universidade Federal da Bahia e gostaria de estar aí com vocês no Paulo Leal, porém eu adoeci e tive que cancelar a viagem, mas quis manter a apresentação, então irei apresentar de modo virtual, como todos odeiam e não aguentam mais depois de 3 anos de pandemia. O meu trabalho, ele vai ser sobre modelagem matemática de sistemas vivos, principalmente focando mais na dinâmica da dengue. Tá dando para ver a apresentação? Tá dando sim, Robert. Pode continuar. Perfeito. Então, o título do trabalho é Epidemiological Consequences of Co-Circulating Viruses of Diseases Transmitted by Aedes aegypti through Model and Data. Os autores estão na tela. Nós temos eu, como primeiro autor, Daniel Cardoso Pereira Jorge, ex-estudante do IFT, agora está em Princeton, Regiane Dorne, Gustavo Pacheco e Lourdes Esteva, que foram os iniciadores desse projeto, e a professora Suane Pinho, da Universidade Federal da Bahia, que é a minha orientadora. Então, o objetivo principal do trabalho é estudar a dinâmica da dengue. Eu sei que está todo mundo acostumado a falar do que a gente chama de física dura, mas eu sou da área de sistemas complexos, então nós tentamos usar as ferramentas da física para estudar sistemas que são da natureza, ecologia, epidemiologia, sociofísica, etc. E como é que a gente transforma um objeto que, a princípio, não é físico para estudar do ponto de vista da física? Então, primeiro a gente tem que entender como é que a doença ela tem a sua dinâmica, como é que ela tem a sua propagação e como é que ela age no corpo. Então, a dengue, ela é uma doença endêmica em países nos trópicos, ou seja, ela é uma doença que de tempos em tempos ela tem uma nova onda, em países que têm clima tropical, porém agora o vírus e o seu vetor, eles têm se adaptado para sobreviver a climas mais frios, então nós estamos começando a ver casos de dengue surgindo no sul do país, em outros países mais ao sul, como Uruguai e Argentina. E os sintomas da dengue são muito parecidos com o da gripe, febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dor muscular. E para um caso mais grave, que é a dengue hemorrágica, nós temos também hemorragia, né, como o nome próprio diz. E uma das coisas que aumenta a complexidade do estudo da dengue é a presença de 4 serotipos, que são mutações bem-sucedidas do vírus, que percorrem e infectam pessoas da mesma maneira como nós já sabemos e vivemos esses anos de variantes de Covid-19. Então, para a dengue, nós temos 4 serotipos, que são denotados como dengue1, denve1, denve2, denve3 e denve4, que eu estou usando essas cores que mais tarde eu vou utilizar na hora de falar sobre os casos. Mas como é a dinâmica da dengue? Então, diferente de doenças que a gente chama de airborne diseases,
a transmissão da dengue se dá de forma vetorial, ou seja, nós precisamos de um agente, nós temos uma pessoa infectada, nós precisamos de um agente para transmitir essa doença, que nesse caso é o mosquito Aedes aegypti. Ele vai picar a pessoa infectada e, após isso, vai ficar infectado e picar uma pessoa suscetível à doença. E, após isso, ela vai se transformar em um novo infectado. E o que também aumenta a complexidade da doença é que, após um infectado ele se recuperar da doença, ele pode novamente se tornar infectado através de um outro sorotipo, ou seja, um mosquitinho verde. E como nós podemos traduzir todo esse trabalho para dentro de um modelo, estudar matematicamente todos esses processos? Então, a primeira consideração que nós podemos fazer é estudar essa dinâmica em uma população que eu digo fechada, ou seja, nós temos um reticulado, indivíduos suscetíveis, indivíduos infectados e os vetores. E, a partir disso, nós consideramos, para o tempo que estudamos a doença, que não houveram mudança na entrada e saída de pessoas, e essa população, ela cresce, decresce, tem nascimento e morte, mas todo mundo permanece ali no tempo em que as infecções estão acontecendo. Não obstante, nós também temos que dividir cada tipo de indivíduo na nossa população em classes, que eu vou chamar de compartimentos. Então, nós vamos considerar o compartimento dos indivíduos suscetíveis, que são as pessoas que não adquiriram um patógeno ainda, os indivíduos infectados, que são as pessoas que estão com patógeno e podem infectar outras pessoas. Porém, devido à dengue ela ter a presença de 4 sorotipos, nós também temos a presença da dinâmica de reinfecção, que vai transformar um indivíduo previamente infectado em um recuperado, após passar o tempo em que ele a carga viral dele diminuiu e agora ele não apresenta mais os sintomas, porém ele ainda pode se infectar a partir de um outro vírus, então ele pode novamente se transformar em um infectado secundário. E, além desses 4 compartimentos, nós temos o compartimento dos vetores. Mas e aí? Até agora a gente só falou de doença de dengue e de epidemiologia, e nós vamos ver como é que foi feita a formulação matemática desse modelo e como é que nós podemos fazer a consideração a partir dessa dinâmica. Então, o modelo que a gente utilizou, o tipo de modelo foi um modelo com equações diferenciais ordinárias, com a variável sendo o tempo, e a maneira que a gente usou para traduzir o modelo da realidade para a nossa formulação matemática foi pegar os compartimentos que nós temos e, como nós não podemos operar com pessoinhas, nós não podemos fazer soma integral derivada com figurinhas, nós transformamos isso em variáveis. Então, os indivíduos denotados como S são suscetíveis e infectados, Z, os recuperados da infecção primária, e Y, os infectados secundários por um outro sorotipo, e V, os vetores. Então, com isso, nós temos a seguinte dinâmica. Os indivíduos suscetíveis, eles podem se infectar com um dos 4 sorotipos. Depois do período do inverso do parâmetro gama, esses indivíduos eles se transformam em indivíduos recuperados da infecção primária, que é o Z, Z1, 2, 3 e 4, e a partir da infecção e do contato com os mosquitos infectados por um outro sorotipo, eu posso sair do Z1 para o Y1, 2, 1, 3 e 1, 4, o Z2 para o 2, 1, 2, 3, 2, 4 e por aí vai. E uma das considerações, uma das aproximações feitas para o modelo é que nós não consideramos a infecção por mais de 2 sorotipos, ou seja, uma pessoa infectada por um sorotipo vai ser infectada por um outro sorotipo e adquirir uma imunidade total após isso, porque não é comum a pessoa, ao longo do tempo que nós estudamos, ter dengue mais de 2 vezes.
Então, com isso, nós obtemos este modelo com equações diferenciais para os suscetíveis, infectados ou suscetíveis da infecção primária, infectados secundários e vetores. Não vou focar muito aqui nesse modelo, mas quem quiser pode falar comigo depois. E o highlight do trabalho, né, a coisa que a gente está mais interessado aqui, é entender como é que funciona a infecção e a recuperação de uma pessoa que já se infectou por um outro sorotipo. Ou seja, a partir dessa taxa de contato entre os suscetíveis para a infecção secundária e os vetores, nós temos lambda K, que é a taxa de contato bem sucedido entre o vetor e o suscetível, gerando um novo infectado. Porém, nós temos os parâmetros sigma e K, que eu vou focar um pouquinho mais nele, que ele é o ponto central do trabalho. Então, como parâmetro, nós temos principais o Mi, que é a taxa de morte de humanos, o Ni, que é a taxa de morte dos mosquitos, o sigma e K, que ele é um parâmetro que, como ele está multiplicando a taxa de infecção, ele pode representar um aumento ou diminuição da infecção a partir da imunidade parcial que a pessoa pode ter devido a ela já ter sido infectada por um outro sorotipo. Ou seja, uma pessoa que já foi infectada pelo sorotipo 2, ela tem uma imunidade parcial para pegar do sorotipo 3, 1 ou 4, e assim por diante. Porém, existe na literatura uma possibilidade de você também poder ter um aumento da suscetibilidade da pessoa a partir de ter pego de um outro sorotipo, e também dessa imunidade ela não ser parcial, ela ser total. Ou seja, uma pessoa que foi infectada pelo sorotipo 2, ela não pode mais ser infectada pelo sorotipo 3, por exemplo. E é isso que a gente está querendo estudar com esse trabalho. Não obstante, para deixar bem definido, o sigma e K, ele sendo menor que 1, nós vamos ter uma proteção. Ele sendo igual a 1, significa uma indiferença entre a relação entre os sorotipos. E o sigma ele ser maior que 1 significa que nós temos um aumento da suscetibilidade da pessoa a outro sorotipo. E, por último, sabendo que nossos dados não são os melhores do mundo, não são tão confiáveis assim, porque nós temos uma taxa de notificação baixa para dengue e para outras doenças, nós temos a taxa de reporte dos casos, ou seja, pessoas que... a taxa de casos realmente que foram reportados para as unidades de saúde, ou seja, existem pessoas que, ou por serem assintomáticos, ou por não irem para o médico, não sabemos a quantidade real dos casos. Então, nós temos que implementar uma taxa de subnotificação para o nosso modelo. Mas, beleza, nós temos o modelo, equações, e como é que a gente estuda e o que é que a gente está preocupado em estudar com esse modelo e qual é um ponto central que a gente pode partir para estudar o impacto dessa epidemia dentro de uma população. Então, com isso, nós temos um número básico de reprodução, também conhecido como R0, que ele é um valor médio de infecções geradas por um indivíduo em seu período infeccioso. Ou seja, quantos indivíduos, em média, um infectado ele consegue gerar durante o seu período infeccioso, ou seja, enquanto ele ainda está com a carga virulenta alta. Então, para esse caso, o R0 ele sendo igual a 1, significa que a pessoa ela só vai infectar uma pessoa, então nós não vamos ter um crescimento de casos, nós vamos ter uma estabilização. Se ele for menor que 1, significa que nós vamos ter um decaimento exponencial, e com o tempo a epidemia ela vai decair, e também que o patógeno ele não vai invadir a população, caso o R0 seja menor que 1, que nós podemos ver isso com a varíola do macaco, que logo depois da Covid todo mundo ficou com medo, porém não acabou virando uma epidemia, foi logo suprimido. E o R0 maior que 1 significa que vai haver um período
de crescimento exponencial e a doença vai se espalhar, gerar um pico e com o tempo decair. E nós temos duas maneiras de calcular o número básico de reprodução. A primeira é através do método de matriz de próxima geração, que foi definido por Van der Driest no seu artigo de 2002, e não vou entrar em detalhes técnicos aqui, mas essa expressão que a gente obteve para o R0 através da metodologia da matriz de próxima geração, e nós também podemos calcular isso através dos dados que são disponibilizados na rede, através da força de infecção. Ou seja, nós sabemos que o crescimento no início da epidemia é exponencial, então, a partir disso, nós olhamos para os dados e podemos comparar isso com os valores de crescimento e obter a expressão para o R0, que, nesse caso, nos dá essa expressão, onde precisamos considerar o valor inicial para o compartimento dos infectados e dos recuperados secundários, dos vetores e dos suscetíveis totais, e usar a força de infecção, que é esse lambda aqui, para calcular o R0. E com isso o que nós fizemos além do modelo, né? Assim como qualquer trabalho com formulação matemática de sistemas, seja vivo ou não, nós precisamos validar o modelo e observar o fenômeno na natureza e ver se o nosso modelo ele consegue descrever o que está acontecendo bem. Então, com isso, nós utilizamos os dados epidêmicos de duas cidades da América Latina, San Juan, em Porto Rico, e Iquitos, no Peru. E para cada uma das cidades nós temos cenários diferentes da dinâmica da dengue. Para San Juan, nós analisamos os dados de 1990 a 2009 e utilizamos apenas os dados de 2009 para calibrar o modelo. E nós temos a co-circulação e presença de 3 sorotipos, DENV1, DENV2 e DENV3. E nós utilizamos os dados de 1990 a 2008 para saber quantas pessoas foram infectadas nesse tempo, para saber qual é o valor inicial dos recuperados de um dado sorotipo. Então, considerando os casos de DENV1, 2 e 3, nós temos um pico dos casos de DENV3, e DENV2 e DENV1 são um pouco menor, e para os casos acumulados, nós temos esse gráfico, e é possível perceber que, além de ter um maior caso de DENV3 e de essa população ela ter uma epidemia em 2009 dos 3 sorotipos, que depois, quando há supressão do DENV3, todos os outros sorotipos eles têm a supressão ao mesmo tempo. Com isso, nós calculamos os valores de lambda, que é a taxa de crescimento da infecção, sendo o do DENV3 menor, porém, como ele tinha mais suscetíveis para infectar, acaba tendo maior pico. E o sigma indica uma proteção dos infectados de DENV3 para DENV1 e DENV2. Ou seja, o DENV3 ele suprimiu realmente as infecções por DENV1 e DENV2. O número de reprodução que nós obtivemos foram por duas maneiras. A de Van der Driest nós obtivemos pela simulação. Ambos são maiores que 1. E vocês podem perguntar sobre a interação entre DENV1 e DENV2, a proteção de DENV2 para DENV3 e etc. Porém, para esses, nós analisamos o intervalo de confiança dos parâmetros que nós obtivemos e vimos que não podemos concluir nada sobre eles pela qualidade dos dados que nós temos, já que esse é um problema na análise de doenças infecciosas. Com a força de infecção, que é esse lambdão I, nós calculamos o R0 a partir da força de infecção, nós obtivemos aproximadamente o mesmo valor e as mesmas conclusões a partir do R0 da simulação. E partimos agora para estudar Iquitos, no Peru. Em Iquitos, nós analisamos os dados de 2001 a 2009, sendo que apenas os dados de 2009 foram usados para calibrar o modelo, e temos a presença apenas de DENV3 e DENV4. Os casos de DENV1 e DENV2 não são tão expressivos nessa cidade.
Então, utilizando os dados de 2001 a 2008 na condição inicial do nosso modelo, fizemos a calibração do modelo e, nesse caso, nós não temos uma co-circulação. Nós temos um pico após o outro, que nem o caso da Covid-19, que uma variante vinha logo após a outra. Então, aqui o interesse foi estudar a interação entre, após você ter tido uma onda de DENV3, o que acontece com a onda de DENV4 seguinte. Então, com isso, obtivemos os valores de lambda, sendo que os valores de lambda 4, que é o crescimento do sorotipo 4, ele foi bem maior do que o do lambda 3, e isso se dá pelo fato do sigma 3,4, que é a interação entre os recuperados do DENV3 se infectarem pelo DENV4, a proteção deles, e como o valor do sigma foi muito próximo de zero, está na ordem de 10 elevado a menos 4, nós vemos que houve uma proteção quase que total dos infectados, dos recuperados do DENV3 para as infecções do DENV4. Por isso que o lambda, ele precisou compensar e ser maior para poder gerar uma infecção, sendo que o lambda está relacionado com quantidade de vetores na população, quantidade de infectados, a taxa de contato desses infectados, circulações, etc. O número de reprodução, da mesma forma, nós calculamos pela simulação. O DENV4, ele não interage com o DENV3, no caso, recuperados do DENV4 não se infectam pelo DENV3, porque nós, na verdade, não temos esse dado. Então, não tem sigma 4,3. E obtivemos um valor de R0 pela simulação muito mais alto, pois na simulação nós temos essa diferença de fase para as ondas de DENV3 e DENV4. Para o lambda, a força de infecção, nós temos os valores do DENV4 ser bem maior do que o DENV3 e obtivemos o R0 para a força de infecção, que mantém o mesmo padrão de anterior de ser um pouco maior do que o da simulação, devido à sua expressão, ela carregar mais informações, tanto dos dados quanto da dinâmica em si. E, por fim, o que nós podemos concluir do trabalho? Primeiro, que a modelagem matemática ela é uma ferramenta estupidamente forte para nós podermos analisar sistemas físicos e biológicos, e nesse caso, de doenças, e que nós não conseguimos estudar a nível individual essa interação. Então, como todo trabalho dentro de física e estatística, nós conseguimos perceber propriedades emergentes vindo dessa interação entre diferentes classes de infectados, diferentes tipos de infectados e de patógenos, e o que acontece quando eu coloco todos eles numa população fechada. Nós vemos que o DENV3, na cidade de San Juan, ele gera uma imunidade cruzada para o DENV1 ou DENV2, o que para certas pessoas poderia dizer que, ao invés de vacinarmos pessoas para a dengue, nós podemos deixar todo mundo se infectar pelo DENV3, se a gente for um ex-presidente do Brasil, né? E para Iquitos, nós temos o DENV3 também protegendo a população da infecção de DENV4. Ou seja, se nós não tivéssemos a infecção pelo DENV3 antes, provavelmente a onda de DENV4 seria muito maior do que ela foi naquela cidade. E, infelizmente, os valores de subnotificação, eles estão ali na ordem de 99%, porque os dados que a gente tem, além deles terem a subnotificação devido aos dados precisarem passar pelas agências de saúde, pelas secretarias de saúde de cada lugar, ainda precisam ter a sorotipagem dos casos para saber qual era o sorotipo que a gente estava falando. E a gente sabe que esse trabalho é difícil, e no Brasil também, que é um país muito maior e com muito mais recurso do que esses outros países, também tem dados muito escassos sobre essa situação. Por fim, esse trabalho ele foi publicado na Mathematical Bioscience. Vocês podem bater uma foto e ver o artigo depois. E a outra referência é o artigo da Esteva,
bem citado, que é onde nós definimos, onde foi definido esse modelo que nós estudamos, e nós, na verdade, estendemos para 4 sorotipos, sendo que no outro ele analisava apenas 2. E é isso, galera. Meu e-mail, para quem quiser entrar em contato, mandar um salve. Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu acho que se você falar alto no microfone, ele consegue ouvir. Consigo. Na verdade, dá para ouvir muito bem o microfone. Tá, legal. Teste. Beleza. Bom, parabéns pela apresentação, foi muito clara, muito boa. Mas eu tenho uma pergunta muito simples, na real, que é por que você escolheu os dados de San Juan e Iquitos, exatamente? Eu não entendi a pergunta, na verdade. Eu não ouvi direito. Ah, desculpa, eu acho que eu tenho que falar mais alto. Agora tá escutando? Sim, senhor. Por que você escolheu os dados de San Juan e Iquitos, especialmente? Primeiro porque é o que tinha. Esse trabalho de sorotipagem, ele... primeiro que a gente teve muito a gente trabalhou com epidemiologia, a gente teve muito esse problema com Covid na pandemia, porque os dados de sorotipagem, eles não eram quantificados, eles simplesmente utilizavam para ter uma análise qualitativa, ou seja, a gente estima que tantos por cento seja de dado sorotipo. Então, San Juan e Iquitos, eles fizeram um trabalho, porque lá teve um outbreak de dengue nesse período muito alto, que nem nós tivemos no Brasil de dengue e zika lá em 2015, não sei se vocês lembram. E eles disponibilizaram esses dados online, essa série temporal de 1990 até 2009, e esses são os únicos dados que nós temos. Tem dados de sorotipo no CIVEP Gripe e no DataSUS, porém é muito pouco. É coisa assim de você dizer que você teve um caso de dengue por mês ou por bimestre, e aí não dá para analisar. Muito obrigado. Nada. Mais perguntas? Oi, Robert, está me ouvindo? Sim, senhora. Olha, incrível o seu trabalho, achei muito legal. Eu tenho uma pergunta que talvez seja simples. Eu não entendi muito bem o que você quis dizer quando você calibrou só com os dados de 2009, por exemplo. Os dados que você utilizou foi de 2002 até 2009, mas calibrou só com os de 2009. O que você quer dizer com isso, mais ou menos? Pronto. Então, quando eu falo que eu calibrei os dados, eu estou falando que eu tenho a série temporal de 1990 até 2009, porém, no nosso modelo, a gente considera que a população ela é fechada. Ou seja, nós não temos uma imigração de pessoas considerável, porque a gente está olhando a nível populacional, então, sei lá, se 100 pessoas vieram para a cidade, não vai mudar nossos resultados, já que a população de Iquitos e San Juan está na ordem aí dos milhões de pessoas. Então, nós utilizamos os dados de 1990 a 2008 para obter o número de pessoas que foram infectadas, ou seja, para que eu possa ter o valor da condição inicial para os recuperados de cada sorotipo. E de 2009, eu utilizo apenas para fitar o modelo, vamos dizer assim, para fazer a análise, ou seja, são 360 dias, então eu analiso apenas desse ano, porque eu preciso manter a consideração de que minha população é fechada. Se eu faço isso para alguns anos, eu não posso garantir que uma certa quantidade de gente saiu, uma certa quantidade de gente entrou, então eu tenho uma remoção de infectados e de suscetíveis por um meio que não é epidemiológico. Eu também tenho que considerar que pessoas morreram de causas naturais, quantas pessoas morreram, pode ter tido algum evento que aumentou essa taxa em alguma quantidade. Então, basicamente, a gente faz isso para diminuir o ruído e também porque quando a gente trabalha com um modelo epidemiológico, naturalmente, a curva de infecção ela tende a saturar.
Então, é o que a gente falava, da galera falar, chegamos no pico. Quando a gente chegava no pico, a gente sabia que dali para frente é só para baixo. Sendo que é uma consideração que só volta a subir quando nós temos a entrada de um novo sorotipo, que nem no caso de Iquitos. Então, eu falar que eu usei apenas os dados de 2009 foi porque eu precisava manter a calibração do modelo com a população fechada, ao invés de ter que considerar todas essas entradas e saídas por outros meios que não fossem epidemiológicos. Perfeito, obrigada. Obrigado. Mais perguntas? Oi, Roberto. Tá me ouvindo? Tô sim, senhora. Tá. Só uma pergunta, curiosidade minha. Assim, mostrou que aquele tipo 3, no seu trabalho, está mostrando que protege relativamente bem contra outras mutações, né? Assim, a pessoa fica doente. Então, isso está sugerindo, eu não deixaria todo mundo pegar tipo 3 para imunizar pessoas, eu acho, não faz sentido, mas podia ser assim, fazer vacina de tipo 3 e proteger pessoas contra outros tipos, ou mutação é muito alto, assim, não sei. Essa foi uma discussão muito forte durante a pandemia, porque tiveram pesquisadores que defenderam você ter você deixar todo mundo pegar, porque em algum momento você vai ter uma saturação de pessoas que pegaram a doença, então o contato entre um infectado, ele vai ter menos suscetíveis ao redor dele. Então, eventualmente, por falta de suscetíveis, a doença vai cair. Porém, primeiro, você pode gerar mutação do vírus, já que ele vai ter mais oportunidades de circular, então ele vai ter mais oportunidades de variar seu gene, e variando o gene, ele pode acabar tendo uma mutação bem sucedida e gerar uma variante pior. Segundo, que a gente só está utilizando dados de infectados, a gente não está considerando mortos. Então, se a gente fosse considerar mortos no modelo, a gente deixar pessoas serem infectadas para aumentar essa dinâmica, você está deixando pessoas morrer. Então, tipo assim, claro. O quão vale a pena? Ou seja, não vale. E segundo, que esse é um resultado a nível populacional. É uma propriedade que emerge do sistema. Então, eu não estou dizendo que uma pessoa que pegou o DEV3, ela está protegida do DEV4. Mas a nível populacional, você tem uma imunidade parcial, porém é uma imunidade parcial tão forte que faz com que você tenha uma população de suscetíveis menor para o infectado circular. Eu posso pegar, por exemplo, aquele gráfico que eu tinha colocado no comecinho da população fechada. Não é esse. Também não é esse. Mais um pouquinho. Aqui. Então, vamos dizer que esse infectado aqui, vermelhinho, ele tem 5 pessoas ao redor dele que ele pode alcançar e infectar também. Então, se eu transformo ela em recuperado, eu tiro essa pessoa desse rolo, e aí essa infectada aqui vai ter menos pessoas para infectar. Porém, eu não considero pessoas que morrem, eu não considero pessoas que já adquiriram e podem gerar uma mutação nova, e isso é a nível populacional, sabe? Essas pessoas vão ter uma taxa menor, não significa que vai estar todo mundo livre. Para aquele sorotipo, ela vai estar, mas aí muita gente vai morrer, e eu vou gerar muito mais infecções, eu vou ter abalo no sistema de saúde, e aí e por aí vai. Então, tem muitos problemas em você fazer isso. A vacina de dengue, ela já está feita, ela já passou em fase de teste, porém tiveram alguns problemas, porque você tinha interação entre se você vacinasse uma pessoa que ela tivesse doente, mas ela não tivesse apresentado sintomas ainda, ou então ela tivesse assintomática, ela poderia ter dengue hemorrágica e poderia morrer, né? Então, eles
pararam a vacinação com, se eu não me engano, o nome da vacina é Qdenga e Dengvaxia. Uma delas já estava sendo dada na população, mas pararam por conta desses testes. E também tinha uma interação entre a vacina e pessoas que já foram infectadas pelo sorotipo 2. Eu não lembro qual era a interação medicamentosa a reação da vacina, mas era algo problemático e eles pararam e foram ver se valia a pena realmente você vacinar a população, sendo que alguns deles poderiam morrer. Isso responde ou eu falei demais, acabei sendo prolixo e Sim, me perdi na sua pergunta? Obrigada. Ok. Mas Oi, Robert, bom dia. Parabéns pelo trabalho. Viu? Obrigado Valeu. pela apresentação. Eu queria pegar embalo na pergunta feita anteriormente sobre a calibração, que você comentou sobre limitações no intervalo temporal, que você só conseguia fazer por volta de 1 ano de simulação, mais ou menos, porque é um sistema fechado. Eu queria te perguntar quais parâmetros você poderia, talvez, incluir para aumentar esse intervalo de tempo, se você pretende, de fato, fazer isso em trabalhos futuros. O problema da gente, quer dizer, para a modelagem matemática, nós temos inúmeras maneiras de você introduzir complexidade no modelo. Então, tem modelos onde a gente considera modelos de metapopulação, ou seja, eu tenho um modelo que ele considera a dinâmica numa cidade, a dinâmica em outra cidade, e a importação de casos entre pessoas de tal lugar para tal lugar. Isso foi feito para COVID, tipo assim, para ver qual era a cidade que estava sendo o hub de exportação de casos, né? Mas o problema de gerar isso é porque conforme você vai adicionando coisas no modelo, você pode ter um modelo muito inchado com coisas que têm incertezas que a gente não consegue medir. Por exemplo, sei lá, é muito fácil quando você está fazendo um modelo de... Um modelo não, mas quando você está querendo fitar dado de fração de elétrons. Você sabe qual é a incerteza do seu aparelho, você sabe qual é a incerteza do seu objeto de medida, mas a gente não sabe qual é a incerteza dos dados, né? Então, se a gente vai adicionando mais fatores dentro desse modelo, a gente vai adicionando coisas que a gente não tem um valor específico para incerteza, e no fundo, a ideia da modelagem matemática de sistemas vivos é mantenha simples. Então, se você quer fazer uma pergunta, um problema de pesquisa que está relacionado à dinâmica de interação entre cidades, ou se eu quero ver uma série longa, por exemplo, a galera do Machine Learning agora, e eu quero ver uma série longa para analisar um certo fator, por exemplo, qual é a relação entre o aumento de casos de dengue e a sazonalidade da chuva, já que você precisa de água parada para poder ter a proliferação do vetor, né, do vírus, ou do mosquito. Então, é mais fácil você restringir esse modelo, e ao invés de você falar de sorotipo, você falar só dessa interação do mosquito com a chuva. Inclusive, existem modelos com isso, de você, além de ter uma parte do modelo falando de seres humanos, você tem uma parte do modelo falando de mosquito e parâmetros que estão relacionados com a chuva. E aí, nesse caso, você pode fazer uma série longa, porque você tem um parâmetro que está variando ali com o tempo. Então, conforme a chuva, no nosso caso aqui, a única coisa que faria aumentar a disseminação seria entrada de novo patógeno, ou seja, todo mundo vai estar... As pessoas que já foram infectadas vão ser ou novos suscetíveis ou parcialmente suscetíveis, e entrada de novas pessoas, nascimento e tal, que é o que acontece com algumas doenças, de você ter novas ondas porque pessoas estão nascendo e estão nascendo suscetíveis, né? Você não adquire a imunidade da mãe. Então, nesse caso, se você quer adicionar esses novos fatores, o fato da chuva e da temperatura mudar ao longo do tempo, você vai ter uma nova carga viral, e essa carga viral pode ir aumentando durante o tempo, e aí você vai fazer com que o seu modelo ele preveja novas ondas, né? Mas depende muito do problema que você quer abordar, depende da pergunta, e para tudo isso tem uma maneira de você fazer o modelo e conseguir
estudar desse ponto de vista? Mas é uma boa pergunta. Perfeito, muito obrigado. Bom, se não tiver mais perguntas, vamos agradecer novamente o Robert. Valeu, galera. Como é que eu faço? Eu saio, dou um abraço a todo mundo. Valeu, galera. Bom evento a todos. E boa apresentação para o próximo apresentador. Um beijo. Obrigado, Robert, pela apresentação.